Paulo, ele quando vai escrever aqui, nós vamos ler Filipenses capítulo 4, versículo 2, 3 e 4. Logo no título, aqui na minha Bíblia, na NVI, né, Nova Versão Internacional, tem assim, exortações finais, né? Então, ele está exortando aqui o povo de Filipos, um povo que ele amava, que ele tinha um apreço muito especial. E hoje nós vamos, dentro dessa série, falar sobre alegria é coisa de crente. Então você pode dar um sorriso, daquele de propaganda da Colgate, né? Para essa pessoa que está do seu lado. Não fala nada, só sorri para ela, vai. Vai, gente. Tem gente que tem dificuldade até de sorrir. Diga assim, meu irmão, você chupou um limão antes de vir para cá, foi? Libera esse sorriso aí. Glória a Deus, né? Se você não gosta de sorrir, se prepare, que hoje Deus vai falar contigo, tá? Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Eu peço, esse é o apóstolo Paulo falando, a Evódia e a Sintique que tenham o mesmo entendimento no Senhor. Sim, e peço a você, leal, companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e com os meus demais cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Veja que nem sempre a gente precisa falar os nomes, mas os nomes já estão escritos no livro da vida, amém? Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez os digo, alegrem-se. Esse versículo que eu quero expor com você. Diga assim comigo, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Vamos falar mais forte, com mais entusiasmo, com mais alegria. Diga, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Amém. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Não é para o outro que está do seu lado, é para você. Você se considera uma pessoa alegre, feliz? Sim ou não? Agora, deixa eu melhorar a pergunta. As pessoas que te conhecem, o teu namorado, o teu esposo, o teu pai, a tua mãe, o teu amigo que está aí do teu lado, ele te considera uma pessoa, ele que te conhece, ele te considera uma pessoa feliz, alegre? Diminuíram as respostas, né? Porque às vezes a gente acha que a gente é alegre, e a pessoa que convive com a gente diz, meu Deus, como fulano é ranzinza, como fulano é mal-humorado, já acorda, parece que, já acorda, se você dá um bom dia, eles bom dia de quê? Tem gente que acorda assim, né? Não julgo, né? Confessa logo teus pecados aí, né, meu irmão e minha irmã? Então, será que as pessoas nos consideram quem nos conhece? Talvez você está dizendo assim, pastor, é porque você não conhece a minha história. Se conhecesse, como diz, né, o ditado, eu contei para o carroceiro e o jumento chorou, né? É de fato, queridos, talvez eu não conheça a sua história, mas eu conheço a história de um homem chamado apóstolo Paulo. E é esse homem que escreve essa carta a Filipos. E é ele que, numa situação extremamente desafiadora, numa situação onde ele tinha tudo para estar triste, cabisbaixo, não está alegre, ele escreve para esse povo, exortando esse povo e dizendo assim, olha, alegrem-se no Senhor. E vou dizer mais uma vez, alegrem-se no Senhor. Paulo tinha todos os motivos para ser o primeiro a dizer, murmurar, estar triste. Eu não sei se você conhece o contexto dessa carta, mas essa carta ao povo de Filipenses, aos Filipos, né, o povo de Filipos, foi escrito num contexto extremamente desafiador do ministério de Paulo. Paulo não estava na beira da praia de férias, com uma água de coco na mão, e dizendo que coisa linda contemplar a natureza, como é bom se alegrar no Senhor. Paulo não estava sentado num banquete comendo da melhor comida, e com os amigos e com a família, e se alegrando. Paulo não estava sendo um empresário ou um empreendedor bem sucedido, fazendo tendas e ganhando muito dinheiro. Paulo estava preso, Paulo estava na cadeia, Paulo estava na prisão. Mas ele estava alegre, feliz e incentivava e ordenava a igreja, vocês precisam estar alegres. Paulo estava na beira da morte. Paulo estava a um passo
a uma sentença que era muito fácil de ser dada ali, ser condenado à morte, como de fato mais para frente o foi. Mas Paulo aqui, ele escreve para essa igreja, e essa igreja que ele mesmo diz, no versículo 1 desse texto que nós lemos, olha aí: portanto, meus irmãos, a quem eu amo e de quem eu tenho saudade, olha o que ele diz para essa igreja: vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam firmes no Senhor, ó meus amados. Paulo, ele tinha um apreço muito especial por essa igreja, porque ele mesmo diz que nenhuma outra igreja se associou a mim em relação a partilhar recursos, a dar e receber no meu ministério, mas vocês foram os únicos filipenses que não só uma vez, mas mais de uma vez chegaram junto financeiramente mesmo com o meu ministério. Por isso vocês são a alegria, a minha coroa ministerial. Mas o que eu estou dizendo para vocês é: não fiquem tristes, assim como eu me alegro em Deus e em vocês, e com vocês eu estou ordenando: alegrem-se. E esse texto nos ensina algumas coisas, e eu gostaria que você entendesse, porque Paulo está falando aqui sobre algo que é característica de quem verdadeiramente é cristão. Se você olhar todo o livro, na verdade, toda a carta, de Filipenses, que é a carta realmente da alegria, você vai ver que ele está dando conselhos, exortações, admoestações práticas para aquela igreja. E dentre elas, ele diz: olha, vocês precisam se alegrar. Não só nesse capítulo, em todos eles, ele fala da alegria. E aqui nós podemos extrair 3 características da alegria de quem é crente. Porque o crente precisa ter uma alegria própria, que só ele tem em Deus, amém? Então diga assim: crente que não é alegre está com defeito de fabricação. Marcos Feliciano dizia, nas antigas: crente que não dá glória a Deus, mas na verdade é o crente que não é alegre, o crente que é triste, que vive cabisbaixo. Porque isso é tão importante, gente, só para vocês entenderem. Essa questão da alegria é tão importante no evangelho, em quem é crente, que é o próprio Jesus que chama o evangelho como boas novas de grande alegria. Só o pastor Raimundo sabe, meu Deus. Diga assim: o evangelho é boas novas de grande alegria. Boas novas já diz boa notícia, de grande alegria. A alegria é tão importante que entre os elementos do reino de Deus, a Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então é impossível acessar, viver o reino de Deus se não tiver alegria na sua vida. Você está entendendo? Diga amém. O fruto, um dos elementos do fruto do Espírito é qual? Alegria. E a ordem do apóstolo Paulo para essa igreja é: alegrai-vos, alegrem-se. Ou seja, não existe, não tem como falar de evangelho sem falar de alegria. Você está entendendo isso? Por quê? Porque faz parte da essência do evangelho. E aqui nós não estamos pregando que no evangelho você só vai ter motivos de alegria, você só vai ter motivos de louvor, você só vai ter mamão com açúcar, você só vai ter momentos bons. Não é nada disso, é exatamente o contrário. É que assim como Paulo estava preso num momento muito ruim da sua vida, mas mesmo assim ele encontrava no Senhor alegria, e por isso ele ordenava para aquela igreja: vocês precisam se alegrar. Bata no seu peito e diga assim: é para mim essa palavra. Diga assim: eu preciso me alegrar mais. Então nós podemos extrair aqui pelo menos 3 características de quem é crente em relação à alegria. Porque a alegria é coisa de crente, amém? Assim como o perdão é coisa de crente. Assim como nós falamos que durante vários cultos que oração é coisa de crente. Assim como nós falamos e vamos falar na verdade sobre jejum, é coisa de crente. Controlar a língua é coisa de crente. Ler a palavra, estar firmado na palavra. Assim como nós falamos no nosso culto de Santa Ceia, que Santa Ceia é coisa de crente, amém? Vamos falar no culto de batismo que batismo é coisa de crente.
porque dia 28 a gente vai ter um batismo extraordinário aqui. E você não pode faltar. É lindo demais o culto de batismo, porque a gente vê aquilo que Deus faz. É um culto que, além de nós podermos nos alegrar com as vidas que estão aqui, né, se batizando, a gente também pode evangelizar, ouvir os testemunhos. E aí vamos entender aqui um pouco sobre por que a alegria é coisa de crente. Primeira coisa que nós podemos entender desse texto e desse contexto é que a alegria para o cristão, ela é uma ordenança, não uma opção. Diga, leia bem alto comigo, diga: a alegria para o cristão é uma ordenança, não uma opção. Paulo não diz assim: olha, se vocês acharem interessante, se a situação estiver boa, se o negócio estiver legal, se eu aparecer aí de repente, vocês precisam organizar uma festa para mim, vocês precisam ficar alegres. Paulo diz assim: olha, alegrem-se no Senhor. Vou dizer outra vez para vocês: alegrem-se. O que Paulo está querendo ensinar? Paulo está primeiro dando uma ordem. Diga comigo, uma ordem. Tem uma frase muito certa que é: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu ficava doidinho quando meu pai mandava eu fazer uma coisa e eu queria retrucar, e ele disse: eu já falei, meu filho, não é não, sim é sim, faça é faça. Aí mas tem que fazer, né? Não tem jeito, tem que fazer. Então Paulo está dando ordem aqui para essa igreja. Diga assim: é um mandamento. Diga, é um mandamento, não a recomendação. O que eu entendo, queridos? Escute, isso é muito sério. Deixar de viver uma vida de contentamento, de alegria no Senhor, é desobediência à sua palavra. E consequentemente é pecado. Meu Deus. Porque a gente tem um conceito muito errado de que pecado é só fazer algo que Deus não se agrada, no sentido, é matar, é roubar, é mentir, é furtar, é caluniar, é não sei o quê. Mas a gente precisa entender, queridos, a palavra pecado significa no original errar o alvo. Deus tem um alvo para a gente, Ele tem princípios para nós, e todas as vezes que eu vivo a minha vida de forma diferente daquele alvo que Ele já determinou, quando Ele me colocou nessa terra, porque ninguém nasce por acaso, todo mundo vem a essa terra com um propósito específico, amém? E Deus determina esse propósito, e você vive aquém da vontade de Deus para você. Eu sinto muito te falar, mas você está pecando por omissão, ou pecando por inação, ou pecando por deixar de viver aquilo que Deus ordena. E escute, é muito interessante como nós temos facilidade, muito mais facilidade em murmurar do que em se alegrar. Nós temos muito mais facilidade em reclamar do que em se alegrar. Nós temos muito mais facilidade em falar mal do que se alegrar. Sendo que a palavra diz: vocês precisam se alegrar com os que se alegram. E se for preciso, vocês também precisam chorar com os que choram. Entenda isso: a alegria para o crente não é uma opção, é a única opção. Não é opcional, é ordenança. Ou seja, você precisa parar e dizer assim, olhar e dizer: será que eu vivo uma vida alegre? Será que realmente eu sou feliz? Uma vez, existe uma ciência, não sei se você sabe, chamada hedônica. Hedônica é a ciência que estuda o conhecimento, a ciência, né, que é uma área do conhecimento que estuda a felicidade. E daí vem a palavra hedonismo, né, que é a busca desenfreada por viver a felicidade a qualquer custo. E a gente sabe que isso está muito na moda, porque o mundo ele prega isso. Ele diz assim: olha, não existe certo e errado, o importante é ser feliz. Aí alguém diz: não se preocupa com isso, não importa o que a Bíblia diz, não importa, te faz feliz, né? Aquelas imagens de WhatsApp: se te faz feliz, está tudo certo, assinado Satanás. Te faz feliz, então está tudo certo. Sendo que essa é uma das maiores mentiras de Satanás. E essa ciência chamada hedônica, ela diz o seguinte: ela diz que ela estudou, ela foi de fato fazer uma pesquisa científica e entender assim: será que o sucesso traz felicidade?
Essa era a pergunta, a premissa maior da pesquisa. Será que o sucesso na vida profissional, na vida conjugal, enfim, o sucesso em várias áreas da vida traz felicidade, faz as pessoas felizes? E sabe o que ela descobriu? Você pode pesquisar depois. Que na verdade não é o sucesso que traz felicidade, são as pessoas que já são felizes, que têm maior probabilidade de serem bem-sucedidas em tudo que elas fazem. Então entenda isso. A felicidade, querido, não pode, a nossa felicidade, nós vamos entender melhor isso, ela não está relacionada à presença de coisas boas ou à ausência de coisas ruins. A nossa felicidade está em Deus. Faz parte do estilo de vida de quem é cristão, estar feliz, viver feliz. Estou passando pela prova dando glória a Deus, como dizia o saudoso Lázaro. Estar alegre, se alegrar em toda e qualquer. Por isso que Paulo tem muita propriedade quando ele diz assim, para esse mesmo povo aqui, né? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a estar feliz, a estar alegre em toda e qualquer situação. Tanto sei passar necessidade, como ter abundância. Tanto sei passar escassez, como ter realmente com fartura. E aí depois, nessa mesma sequência, ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. A gente conhece muito essa parte, mas a gente desconhece a parte quando ele diz, eu aprendi a viver contente, alegre, feliz em qualquer situação. E pastor, tem que aprender, porque não existe unção de alegria. Não adianta eu te chamar aqui, irmão, faz a fila que eu vou orar na tua cabeça, eu vou ministrar a unção da alegria, e quando sair daqui, tu vai sair sorrindo para as paredes. Não vai, querido. Não existe unção do riso. Existe aprender a viver alegre. Existe aprender a viver sorrindo. É isso que a Bíblia diz, amém? É um aprendizado, é o trabalhar do Espírito Santo nas nossas vidas. O que mais? Então já entendi, a alegria não é uma opção, é ordenança, exatamente. Olha para esse irmão que está com cara de maracujá do teu lado e diz assim, por que você ainda está triste? É brincadeira, viu, gente? Só para descontrair, para vocês acordarem, né? Eu sei que quinta-feira você chega já quase final da semana, cansado. Segunda característica de um crente que é alegre. Observe comigo, a alegria do cristão independe da circunstância. Então diga assim, primeiro, fale mais forte, primeiro, a alegria é uma ordenança. Diga assim, não opção. Diga segundo, a alegria do crente independe das circunstâncias. E isso aqui é muito forte, queridos, muito forte. Porque deixa eu te perguntar uma coisa, quantos tem problema sério na sua vida aqui? Só eu? O problema é tão grande que você está com problema de levantar a mão, é? Problemas, queridos, problemas que nos tiram a paz, que nos tiram o sono, que nos tiram muitas vezes a esperança, que algumas vezes nos tiram até a confiança em Deus. Problemas, todos nós temos problemas. O próprio Jesus já disse, no mundo tereis aflições, trazendo para a versão super atualizada, no mundo tereis problemas, aflições, problemas. E ele dá o exemplo dele, mas eu venci, e ele é o nosso modelo, amém? Se ele venceu, significa que nele nós também podemos e vamos vencer. Então a alegria, ela não está condicionada à presença de coisas boas na vida do crente. Escute, por isso que tem gente que diz assim, todo crente é doido. Porque logicamente não tem lógica. O crente está passando pela prova, ficou desempregado, um problema arretado em casa, isso, aquilo, está doente, mas ele continua alegre, confiante no Senhor, porque a alegria dele não depende de circunstâncias boas ou da ausência de coisas ruins.
A alegria do crente é ultra circunstancial. A alegria do crente está depositada no Senhor. Por isso que Paulo diz: alegrei-vos no Senhor. Não é alegrei-vos na festa, alegrei-vos no churrasco, embora a gente se alegra com isso também. Mas é no Senhor. Isso faz com que, se eu estiver doente, eu continue alegre, sabendo: Senhor, obrigado, porque mesmo na doença o Senhor está cuidando de mim. Se eu estiver passando por um momento de desafio que eu não sei resolver, Senhor, obrigado, porque mesmo nesse momento eu sei que o Senhor não perdeu o controle da situação. E eu me alegro. É muito fácil vir aqui e cantar: todavia me alegrarei, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento, a gente diz: todavia me alegrarei. Eu sempre digo, essa música é daquelas gostosas de serem cantadas, difíceis de serem vividas, né? Mas necessárias. Todavia me alegrarei. Deixa eu te falar algo que talvez vai te chocar, mas é verdade. Estar feliz, estar alegre, quando tudo vai bem, até o ateu consegue. Até quem não acredita em Deus. Então, se você só está feliz, se você só está alegre quando está tudo bem, a tua fé e a do ateu é quase que uma só. Porque quando eu entendo verdadeiramente o que é a alegria, por isso que ela é fruto do Espírito, é um dos elementos do fruto do Espírito, porque não é produzida pelo homem, mas pelo Espírito em nós. Aí eu aprendo, como disse Paulo, a me alegrar sempre, e não somente em algumas ocasiões. Então o nosso grande desafio, queridos, é nos alegrar apesar das circunstâncias. Amém? Terceira coisa, a alegria do cristão, e aí tem tudo a ver, ela é cristocêntrica. Por isso que é no Senhor. A alegria do cristão, tem gente, escute, mulheres que estão aqui precisam casar, vão casar em nome de Jesus. Vai casar. Olha, Sirlene já levantou a mão. Vai casar, né? Esperei com paciência no Senhor, viu, minha irmã? Só não vá para aquele versículo: tudo que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora, né? Espera, eu estou esperando, né? Deixa eu falar algo para vocês. Tem mulher e tem homem também que projeta a sua alegria, a sua felicidade no casamento. Não, no dia que eu casar, eu vou ser feliz. No dia que eu casar, eu vou ser alegre. E não que o casamento não traga alegria, porque casamento é bênção demais. A mentira que mais Satanás quer contar é dizer pra gente que casamento não presta. Mas, gente, é extraordinário quando é no padrão de Deus. Amém? Tem luta, tem dificuldade, tem tudo isso, mas tem muita alegria. Amém? Então, a alegria do cristão, escute, ela não é um sentimento. Diga comigo: a alegria do cristão não é um sentimento. A nossa alegria é a presença de uma pessoa em nós. Por isso que é a alegria no Senhor. Nossa alegria é uma pessoa e não um momento. E essa é a grande diferença da alegria do mundo para a nossa alegria. Porque a alegria do mundo, ela está condicionada a momentos. No mundo não existe verdadeira alegria, verdadeira felicidade. Existem momentos de felicidade, momentos de alegria. É só você perguntar para alguém que foi para uma festa, tomou todas, gastou o que tinha, o que não tinha. No outro dia ele está de ressaca, sem dinheiro, com a ressaca moral, cansado, dor de cabeça. Aí você pergunta: e aí, está feliz? Ele vai dizer: eu estava ontem, né? Hoje eu estou... Porque o mundo, a alegria do mundo, ela sempre vai ser momentânea, amém? Mas a alegria nos padrões de Deus, ela não é feita de instantes. Ela é feita de uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo, que está conosco, que habita em nós e que trabalha em nós. Por isso que é a alegria no Espírito, amém? E aí talvez você está perguntando: pastor, mas me explica uma coisa, por que que tem muitos crentes, cristãos, aí o pessoal do seminário vai gostar agora, né? Salvos,
regenerados, né? Nossas discussões no seminário aqui toda segunda-feira. Nossa, só para explicar, tá, gente? Não é um seminário para quem quer ser pastor, né? Nosso Adore e Proclame College é para qualquer cristão que queira aprender mais da Bíblia, amém? Então, se você quer aprender mais, você está convidado para estar conosco. Mas nós falávamos sobre isso na disciplina que terrou espiritualidade cristã, né? E é bem interessante porque existem cristãos salvos, escute isso, cristãos salvos e que por alguns motivos não estão desfrutando da verdadeira alegria do Senhor. Existem pessoas que são cristãs, estão salvas no Senhor, mas vivem uma vida aquém e não estão desfrutando plenamente daquela alegria. Pastor, o que aconteceu então? Aí Paulo vai falar, pena que eu não tenho tempo, vai ficar para depois. Mas Paulo fala sobre algumas coisas aqui na continuidade em todo esse livro, que diz, por quê? O que é que pode roubar a nossa alegria? Coloca essa pergunta aí, Pedrinho, na tela. Por favor, próximo ponto, Isaac. O que pode roubar a alegria do cristão? Pergunta para essa pessoa que está do seu lado, o que pode roubar a alegria do cristão? Muitas coisas podem. Satanás, ele é o ladrão. Se tem uma coisa que ele é excelente é em ser ladrão, em vir para matar, roubar e destruir. E aí Paulo ele começa a falar, e por isso que no versículo 2 e 3 ele está falando para duas mulheres da igreja, duas mulheres aqui com um nome muito bonito. Quase que eu colocava o nome da minha próxima filha delas, né? Evode ou Cintiq. Mas aí não sei porquê, Manu não quis. Não aceitou, né? E aí qual o problema dessas duas mulheres? É porque acreditem se quiser, a igreja de Filipenses era uma bênção da porta para fora, mas nessa igreja tinha duas líderes, duas mulheres que tinham briga uma com a outra, que tinha intriga. E quando uma fazia uma coisa, a outra não gostava, e aí tinha cada um seu grupinho. Vocês acreditam que tinha isso? Glória a Deus que aqui nessa igreja não tem esse tipo de coisa. Amém, meu irmão? E aí Paulo ele começa a falar sobre alguns ladrões, algumas coisas que podem roubar a alegria. No capítulo 1 ele fala sobre as circunstâncias da vida. Eu vou me aprofundar depois. Mas as circunstâncias da vida, elas podem, as coisas que nos acontecem podem em algum momento roubar a nossa alegria. Então entenda, viver um momento de tristeza não quer dizer que você não é cristão. Agora quer dizer que você precisa aprender, como o apóstolo Paulo, a viver alegre, independente das circunstâncias. Amém? Por quê, pastor? Qual a propriedade que Paulo tinha para falar de alegria? Deixa eu só te falar aqui bem rapidamente para a gente ir encerrando. Pastor Hernandes Dias Lopes, no comentário de Filipenses, ele faz um resumo do que Paulo passou. E ele diz assim, olha, Paulo foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, preso e açoitado em Filipos, escorraçado em Tessalônica, botado para fora em Bereia, chamado de falador e tagarela em Atenas, de impostor em Corinto, enfrentou as feras em Éfeso, enfrentou um naufrágio indo para Roma, foi picado de cobra em Malta, chegou em Roma preso e algemado, e ele diz assim, tudo isso contribuiu para o progresso do Evangelho, e por isso eu me alegro. Será que ele tinha propriedade para falar de alegria? Com certeza, meu irmão. Então entenda, as circunstâncias podem até querer roubar a nossa alegria. Outra coisa que rouba a alegria é o que Paulo fala nesse versículo 2, a falta de unidade na igreja. Pessoas, tem gente que diz assim, eu não suporto, eu não me dou com fulano. E eu sempre conto um testemunho que meu pai, pastor Raimundo, contou de uma irmã que disse assim, eu não me lembro como foi a ocasião, mas a irmã disse assim, pastor, se fulano for para tal lugar, eu vou. Eu não suporto aquela mulher. Era algo da igreja. Meu pai disse, minha irmã, e se fulano for para o céu, você vai para onde? Aí quebrou as pernas dela, né? Porque se você não vai onde ela está, você não suporta, se ela for para o céu, para onde é que você vai? Então entenda, queridos, a falta de unidade acaba com a alegria no meio do povo de Deus, as circunstâncias e tantas outras coisas. Mas o que eu quero concluir dizendo aqui nessa noite, eu quero que você entenda isso, é que é possível
se manter alegre no Senhor. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. E eu quero te fazer entender nessa noite, é possível se manter alegre no Senhor. Todavia me alegrarei. Deixa o microfone aberto. A alegria do cristão, ela é uma pessoa. A alegria do cristão está pautada em Deus. E nessa noite eu quero fazer um desafio para você. Nós falamos só 3 coisas essa noite. Primeiro, alegria é uma ordenança, um mandamento, não é uma opção. Segunda coisa que nós falamos é que a alegria, ela independe das circunstâncias. Ela ultrapassa as circunstâncias. Terceira coisa que nós falamos é que a alegria bíblica do crente, ela é cristocêntrica. Ela está firmada na pessoa de Cristo. E talvez, querido, você entrou aqui nessa noite triste. Talvez você entrou aqui nessa noite com situações da vida que tem te entristecido. Talvez você entrou aqui nessa noite ansioso. Talvez você entrou aqui nessa noite preocupado. E a preocupação é uma das coisas que Satanás usa para roubar a nossa alegria. Talvez você entrou aqui essa noite angustiado. Mas eu quero dizer para você que você entrou no lugar certo. Que Deus te trouxe aqui não foi porque você viu uma imagem, porque alguém te convidou. Eu quero que você entenda, e entenda isso no Senhor, que é mais espiritual do que físico o que você está fazendo aqui nessa noite. Ele te trouxe aqui para renovar, nessa quinta do renovo, para renovar a tua alegria, para renovar a tua felicidade, para você entender, é Ele que está dizendo para você mesmo: meu filho, não importa a situação que você está passando, aquele aperto, aquela necessidade, aquele desafio, aquele problema na família, no casamento, seja o que for, continue se alegrando em mim, porque eu sou a fonte completa da tua felicidade. E enquanto você se alegra, enquanto você louva, porque é esse mesmo Paulo que estava na prisão e começa a cantar preso, e a Bíblia diz que as cadeias quebram, que aquela prisão começa a estremecer, e que naquele momento eles são libertos, e que mais do que isso, através daquela situação, aquele guarda, ele se entrega ao Senhor, porque quando nós nos alegramos e louvamos ao Senhor, independentemente da circunstância, nós movemos o reino espiritual de uma forma inexplicável, e algo acontece. Nesse momento eu queria que você fechasse seus olhos, curvasse a sua cabeça.